neste domingo e tivemos então uma abordagem diferente, adequada para o tema. Hoje pela manhã nós trabalhamos justificação pela fé, que foi uma das doutrinas resgatadas há 499 anos atrás pelo monge Martinho Lutero, monge agostiniano à época. Vimos também em classe única para a escola dominical outro importante resgate da reforma protestante para a fé reformada, que foi o entendimento bíblico a respeito da adoração, a respeito do culto. Nós notamos então que a Escritura, ela não só regula as áreas da vida do homem, na educação, família, sociedade, governos, mas principalmente no culto que o homem deve prestar ao Senhor, de modo que ele não deve adorar ao Senhor segundo a sua conveniência, segundo aquilo que aprendeu dos seus pais, mas a reforma, ela é um convite sempre para que avaliemos com humildade, à luz da Escritura, se o que nós estamos fazendo de fato tem a chancela de Deus, ela tem o assim, diz o Senhor. Isso é muito sério. E então hoje, a mensagem desta noite não se propõe uma exposição bíblica como vocês estão acostumados, mas um desafio para mim, acostumado há tanto tempo só pregar expositivamente, abordar um tema. E o tema tratará dos 5 solas da reforma. Os solas são termos latinos que foram cunhados pelos reformadores ao afirmarem 5 princípios. Sola quer dizer na língua latina somente, de forma que os reformadores eles resgataram os chamados 5 solas da reforma, e é sobre estes, à luz da palavra, que eu gostaria de propor um sermão, de pregar um sermão diferente para a igreja e para aqueles que estão conosco hoje à noite. Então, como texto basilar, fundamental, eu convido novamente os irmãos para aquele que nós usamos hoje pela manhã, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. A partir dele, então, nós vamos tratar o tema desta noite, encerrando assim a nossa programação especial pelos 499 anos de reforma protestante. Romanos 1, 16 e 17 são os versículos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor, abre o nosso entendimento, revela a nós, mais uma vez, as tuas maravilhosas letras, a tua maravilhosa lei. Sem ti, Senhor, não podemos fazer isso. Necessitamos do teu auxílio, da iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. A expressão "o justo viverá por fé", ela vai tratar de como a vida cristã, ela se inicia a partir do momento em que o homem tem um encontro com Cristo, e uma justiça alheia a ele mesmo agora é imputada à sua vida, à sua alma. Ele é declarado justo, ele agora é feito nova criação em Cristo, ele agora tem uma nova mente, um novo coração, uma nova inclinação, ele agora entende a razão por que ele foi criado, o Senhor a quem ele deve servir. Consequentemente, este entendimento moldou não somente a mente, o intelecto e o coração de Martinho Lutero, mas também dos demais homens de Deus que foram levantados naquela época. Mas me permitam lembrar o que aconteceu com aquele velho monge, enquanto ocupando-se com esses pensamentos a respeito de como ele poderia alcançar verdadeira justiça diante de Deus. Estudando em sua clausura no monastério, ele voltou os seus olhos a este versículo
aterrador de Romanos 1,17. E então nós temos o registro histórico que passarei a ler para vocês. Ainda que como monge eu vivesse de forma irrepreensível, sentia-me pecador perante Deus e tinha a consciência muito perturbada. Eu não conseguia crer que Deus era aplacado pela minha satisfação. Eu não amava o justo Deus que pune pecadores e, na verdade, eu o odiava em segredo, se não com blasfêmia, sem dúvida murmurando muito. Eu estava irado contra Deus e disse: como se não bastasse que miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecado original, sejam esmagados por várias espécies de calamidades pela lei do decálogo, Deus ainda acrescentou dor em cima de dor por meio do Evangelho, e também com o Evangelho nos ameaça com sua ira justa. Lutero então conclui: desse modo eu me irava com uma consciência furiosa e perturbada, todavia golpeava com persistência a passagem de Paulo, querendo entender com ardor o que ele queria dizer com a justiça de Deus. Por fim, conclui Lutero, pela misericórdia divina, meditando de dia e de noite, dei atenção ao contexto das palavras, a saber, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom divino, a saber, pela fé. E esse é o significado: a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Isto é, a justiça passiva, com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero então afirma finalmente: foi quando senti como se tivesse nascido de novo e adentrado o próprio paraíso por portões abertos. O mesmo Evangelho que libertou Lutero foi o mesmo Evangelho que moveu os reformadores do passado a proclamarem tão poderosa mensagem, um poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é o mesmo Evangelho que precisa ser resgatado hoje em nosso tempo. E sabem por quê, irmãos? Porque nós vivemos dias confusos. Não é difícil que hoje você esteja preocupado com a situação espiritual, a sua e de sua família. É possível que você esteja interessado em conhecer mais a Deus, a salvação e as Escrituras Sagradas. E então surgem as perguntas: mas por onde começar? Qual o caminho a seguir? Afinal, no Brasil, pastor, são tantas igrejas, inúmeras religiões, seitas, denominações, o que é que eu posso fazer? Eu gostaria de tomar o sermão desta noite, mais uma vez, para reafirmar publicamente quem nós somos, de onde viemos, qual a nossa origem. Isso é muito importante, irmãos. Qual a nossa história, qual a nossa doutrina? Aí onde entra os 5 solas da reforma. Porque a igreja presbiteriana de Aracaju é uma igreja de tradição reformada. Ela possui símbolos e padrões de fé adotados e produzidos por efeito e resultado daquele grande período de manifestação da graça de Deus poderosa no meio dos homens. E os reformadores, portanto, empregaram estes 5 termos latinos para resumirem a sua fé, e eu pretendo nesta noite subscrevê-los mais uma vez, publicamente. Estes são os solas que a nossa igreja subscreve. Se você está aqui nesta noite e gostaria de saber por que o nosso culto é assim, por que a liturgia acontece dessa forma,
Porque não é como nós vemos na TV, ou acontece como alguma igreja que eu visitei já, que é tudo muito animado, tem trenzinho da fé, tem gente pulando e dançando, bailarinas lá na frente, uma pregação muito light, muita graça, muita brincadeira. Porque aqui não é assim. Os 5 solas então nos ajudam a definir claramente aquilo que toda igreja protestante deveria subscrever hoje, o que infelizmente não tem acontecido. Eu vou então passar a apresentar a vocês. O primeiro sola, então o principal deles, é o sola scriptura, um termo latino que quer dizer só a Escritura. A Escritura é a base da nossa doutrina. A Escritura é a base da nossa forma de governo, do nosso culto, das nossas práticas eclesiásticas, afirmando que esta prática não se firma na tradição, no racionalismo, no subjetivismo ou no pragmatismo do nosso tempo. Só a Escritura aponta para uma doutrina reformada consistente, porque fundamentada na palavra de Deus. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos que a palavra de Deus, registrada no Antigo e Novo Testamentos, conquanto escrita por autores humanos, foi divinamente inspirada, é a palavra de Deus. Nós não cremos que a Escritura contém a palavra, nós cremos que a Escritura é a palavra. Ela é útil, segundo a própria Escritura nos diz, na letra, na pena do apóstolo Paulo, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. É uma ideia que abrange todas as áreas da vida humana. Portanto, irmãos, o princípio do sola Escritura nos revela claramente onde está a fonte de autoridade da igreja, sua inerrância, sua autoridade, sua suficiência, sua clareza. A Escritura é a autoridade suprema pela qual todas as questões doutrinárias e eclesiásticas são resolvidas. Esta doutrina é importantíssima para a preservação e purificação da Igreja de Cristo. Não é sem razão que o resgate promovido pela reforma, movido por Deus, levantando homens, passou pela Escritura, pelo redescobrimento da Escritura, pelo conhecimento da Escritura, por abrir este santo livro e começar a pregá-lo, somente a Escritura. Nos dias de Lutero, o máximo que um sacerdote sabia decorado era uma missa em latim. Não conhecia a palavra, não conhecia o Evangelho, estava imiscuído em superstições, em tradições, e tudo isso consequentemente os levava à queda, à luxúria, à permissividade e o abandono dos princípios básicos do Evangelho. Quando a reforma vem, ela promove uma libertação tamanha na vida, na alma, do coração dos homens, que transformou reinos e nações. Falava para os irmãos hoje pela manhã, moveu um homem sozinho a lutar contra reis e autoridades eclesiásticas. Levou um homem sozinho, cercado de temores, seguindo para Worms, compor um dos hinos famosos e conhecidos até hoje como a Marselhesa da Reforma.
fez com que Lutero compusesse e escrevesse: se nos quisessem devorar, demônios não contados. Eles não iriam nos derrotar, nem ver-nos assustados. E por que razão ele disse isso? Baseado na Escritura, o príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Onde ele diz que redescobriu isso? De onde ele retirou isso? Da mesma palavra que disse: retira-te, Satanás. A autoridade da Escritura, portanto, irmãos, diz respeito a este primeiro sola, somente a Escritura. Por isso que a Escritura é a única regra de fé e prática para o crente. Por meio dela, as confissões são elaboradas, as pregações devem se basear, o ensino da igreja fundamentar-se, a vida cristã em todas as suas áreas moldar-se. Quando a igreja abandona o sola Escritura, quando a igreja deixa de confiar na palavra do Rei, consequentemente ela se corrompe. Não é o que nós estamos vendo hoje? Não é a razão porque necessitamos de uma reforma para o nosso tempo? Não precisamos gastar muito tempo hoje ao ligarmos a TV ou ao abrirmos o rádio, ou se não fizermos uma criteriosa seleção de mensagens na internet, nós nos depararemos com uma grande negação de boa parte das igrejas evangélicas do princípio bíblico do somente a Escritura. Mas não há vida para a igreja sem a Escritura. Não há alimento para o povo de Deus sem a Escritura. Não há luz, pois lâmpada para o nosso pé é a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Calvino cunhou uma frase em latim que define bem a importância da Escritura: Pox tenebras lux. Após as trevas, ele dizia, luz. Só há luz através do princípio que precisa ser anunciado, ensinado, crido e pregado do sola Escritura. Na sequência, o segundo sola, defendido pelos reformadores, foi o solo Christi, ou só Cristo. Não temos nenhum outro mediador pelo qual o homem seja reconciliado com Deus, a não ser Cristo. Vejam comigo, na carta de Timóteo, agora a primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é aquele anunciado na Escritura, aquele em que cremos, por sua morte expiatória na cruz, expia, ou seja, apaga e elimina completamente a culpa de todos aqueles que nele creem. Cristo é aquele que redime o pecador de seus pecados, é aquele que por meio da sua vida verdadeiramente justa, porque perfeita, cumpriu a lei de Deus em sua totalidade. Cristo é o único que tem poder para salvar. Portanto, o segundo importante sola da reforma, solo Christi, foi um resgate glorioso há 499 anos atrás. O que nós notamos hoje e o que nós encontramos hoje ao abrirmos as Escrituras é o mesmo centro, ou o mesmo personagem central da palavra, o Senhor Jesus. Não há outro redentor, não há outro mediador entre Deus e os homens. Nos dias de Martinho Lutero, quanta superstição, quantos santos eram adorados. À medida em que Cristo ficava mais distante dos homens, na teologia católico-romana,
mais intercessores se faziam necessários: Maria, São João, São Pedro e tantos outros santos, todos eles pecadores como nós, nenhum deles com um poder que somente pertence à segunda pessoa da Trindade Santíssima. Havia muita idolatria, embora ainda hoje a Igreja Romana diga: os santos da Igreja são somente venerados. Não é isso que vemos. Nós percebemos ainda hoje grande mariolatria na Igreja Católica Romana. Nós percebemos ainda hoje muita devoção aos santos e não a Cristo. Nós começamos até a ouvir mensagens pregadas por padres ou sacerdotes e pensamos que eles vão chegar em Cristo, quando de repente, mais uma vez, Maria ou qualquer outro santo é apontado. Só o Cristo vem então para definir claramente quem é o Redentor dos escolhidos de Deus. Percebam, irmãos, se a autoridade da igreja está na Escritura e não no Papa, se a autoridade da igreja está na Escritura e não nos apóstolos de nosso tempo, e em nenhum pastor que se apresenta e agora diz: você precisa fazer o que eu estou mandando, ainda que seja contrário à Escritura, consequentemente só um será exaltado, e o seu nome é Jesus Cristo. Só um será revelado, porque à medida em que o Evangelho brilha, a sujeira e a imundície dos pecadores se apresenta, e todos precisam correr até Ele para serem limpos de seus pecados, tal como aquele leproso em Mateus capítulo 8, correu para Ele e disse: eu quero ser limpo. Só Cristo pode fazer isto. A redescoberta do somente a Escritura levou então os reformadores a pregarem e a redescobrirem a beleza da cristologia dos séculos 1 e 2 e voltarem a ensinar, a proclamar e a pregar de seus púlpitos. O que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? O que percebemos hoje em nosso tempo? Quem é Cristo? Se perguntarmos para a grande massa evangélica em nosso país, ninguém nem sabe responder. Ninguém o conhece, ninguém sabe dos seus feitos, ninguém conhece as suas duas naturezas inseparáveis, 100% Deus e 100% homem. Ninguém reconhece o seu reino, porque vivem como se ele não fosse o seu rei. Querem um como um Salvador, mas não como um Senhor. Quem é Cristo para a igreja brasileira? Eu pergunto, irmãos. Um gênio da lâmpada, onde as pessoas ficam respondendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e querem que Ele satisfaça todos os seus desejos. Só a Escritura não nos ensina que o Senhor então deve atender todos os nossos desejos. Só a Escritura aponta para somente Cristo e o revela como um rei que deve ter a sua mão beijada para que nós escapemos da sua grande ira e encontremos descanso e proteção nele, porque ele é de fato o verdadeiro refúgio para as nossas almas. Sola Escritura, solo Christi, sola gracia, só a graça. O terceiro sola da reforma, então, lembra a nós, nos dias atuais, a respeito do que cremos quando conhecemos a palavra do Senhor. Nós cremos que a salvação do homem não decorre de nenhum tipo de boas obras que venha a realizar, mas sim do favor imerecido de Deus. O grande mentor de Lutero certa vez lhe perguntou: mas Lutero, estás dizendo então que os pecadores só precisam de Cristo, somente precisam ter fé nele e não mais precisam praticar boas obras? Lutero disse: sim, de fato. Ele então prosseguiu e disse: mas se isto é verdade, se não há mais necessidade da prática de boas obras da parte do crente e do fiel,
Do que mais eles precisam? Lutero respondeu: de Cristo, somente da fé em Cristo. E isso é graça. A graça aponta então para a importante verdade escriturística de que a salvação do homem não decorre de nenhum tipo de boas obras que este venha realizar, mas sim do favor imerecido de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 8. A Escritura nos ensina que por causa da queda todo ser humano nasce com uma natureza totalmente corrompida, de modo que não pode vir a agradar a Deus a não ser pela ação soberana e eficaz do Espírito Santo, o único capaz de iluminar um coração em trevas e convencer o homem do pecado, da culpa, da necessidade da graça e da misericórdia que Deus revela em seu Filho Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, então, nos ensina, a partir do versículo de número 1, eu gostaria de ler para vocês. Ele, o Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Não há um justo nenhum sequer, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somente a graça, importante sola da reforma, resgata então aquilo que trouxe verdadeira liberdade para os homens e as mulheres e os filhos nos dias de Lutero, de Calvino, de Zwinglio e dos demais reformadores, e assim de geração em geração. O Evangelho agora redescoberto travou grande luta por aqueles que afirmavam que a justificação ela deveria ocorrer por obras. A Escritura diz: não, é pela fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós tal coisa, é dom de Deus. Por mais firme que esteja, a Escritura diz: o homem é vaidade pura. Por melhores que sejam seus atos, porque não glorificam a Deus com a mente e o coração, são imundos. Porque suas mãos só podem ser limpas quando estas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isto é graça, porque ninguém merece. As boas obras, portanto, têm o seu lugar. Paulo não deixa de mencionar tal coisa. Versículo de número 10, ele diz: pois somos feitura dele, criação dele, em Cristo Jesus, criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como, irmãos, esta importante doutrina precisa ser resgatada em nossos dias.
sem a pregação genuína do Evangelho, a nossa geração tem produzido falsos crentes. Estes não passaram pela experiência do novo nascimento e, portanto, acreditam que, pela simples razão de terem crido, ou apenas com a sua boca confessado a Jesus, sem tê-lo experimentado em seu coração, em sua alma, se consideram salvos, mas não experimentaram de sua maravilhosa graça. Dois problemas então surgem. Criamos uma geração de licenciosos, liberais. Eles acham que podem fazer de tudo, porque uma vez crendo em Cristo, não perdem a sua salvação. É aí onde os equívocos surgem. Porque alguns acreditam, se a salvação está garantida, os homens vão fazer o que querem. Não! A graça transforma, a graça muda, conversão é mudança radical, coração novo é dado pelo Espírito. Logo, aqueles que têm certeza de que nada os separará do amor de Deus que está em Cristo, não viverão em licenciosidade, experimentarão de sua liberdade cristã para a glória de Deus, mas não viverão como se Cristo não existisse. O segundo problema são os legalistas ou os fariseus do nosso tempo. Eles então vão acreditar que por aquilo que fazem e pelos acréscimos à lei, por um estilo de vida, pela forma como se vestem, por não comerem ou beberem tal coisa, por não fazerem isto ou aquilo, eles são salvos. A Escritura então nos lembra somente a graça. Só a graça de Jesus salva o pecador. Só a graça de Jesus o liberta de seus medos. Só a graça de Jesus lhe restaura a confiança. Só a graça de Jesus revela o seu poder e misericórdia quando ele estava morto. E em Cristo o Senhor lhe deu vida, porque ele caminhava para o inferno, jamais para o céu. A graça de Jesus nunca precisou ser tão anunciada em nosso tempo. Nós temos pregadores em nossos dias muito preocupados em anunciar apenas aspectos do Evangelho. E então os problemas surgem. Se nós falamos da graça de Jesus, mas não apresentamos também a ira de Deus, promoveremos a licenciosidade. A ira de Deus, as suas exigências sem graça, produz então um grande número de crentes amedrontados e consequentemente fariseus, porque não vivem no poder do Evangelho pela graça somente. Este princípio então, irmãos, nos lembra aquilo que cremos e por isso pregamos à luz da palavra. A salvação do homem não decorre de nenhum tipo de boas obras que venha realizar. Você não é salvo pelo que faz ou pelo que fez, mas por aquilo que Jesus fez por você quando você ainda era inimigo dele, quando você não merecia coisa alguma, e o Senhor resolveu salvar você do seu próprio pecado. O quarto e penúltimo sola é o sola fide, ou somente a fé. A fé é o meio pelo qual o Espírito Santo regenera o pecador e aplica a salvação ao coração do homem. Nenhum homem pode ser salvo a não ser que creia na obra maravilhosa de Jesus, na eficácia da obra de Cristo, confiando inteira e exclusivamente nele para a sua salvação. Nós vimos Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Nós vimos Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé não é propriedade nossa, é presente de Deus.
não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória pertence somente ao Senhor. Quando nós olhamos o que a Bíblia diz a respeito da fé, nós entendemos então que a fé não é um sentimento vago, a fé não é um sentimento sem fundamento, a fé é um dom do Espírito Santo. Observem o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos para lá. Hebreus 11, versículo 6. A fé é o dom do Espírito Santo, pelo qual um ser humano, convencido da culpa e do pecado, se arrepende e estende suas mãos vazias para receber de Deus o perdão que não merece. Hebreus 11, versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Somente a fé que é dos eleitos de Deus, conforme Paulo escreveu a Tito, a fé que é dada a todo aquele que nele crê, porque é uma ação iniciada por Deus, monergística. Não há sinergia no tocante à salvação, nós não cooperamos para a nossa salvação. Mas como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, o Senhor dá vida a mortos espirituais. Onde há sinergia nisso aí? Mas o evangelho do nosso tempo, ele é fortemente humanista. O evangelho do nosso tempo, ele tem o homem como centro, e uma vez que o homem é o centro, o valor está nele, a capacidade de decisão, a capacidade de seguir ao Senhor, por Ele mesmo, por seu esforço, por suas obras, não. Sola fide vai nos mostrar para onde o Senhor nos aponta o evangelho. Sola fide vai nos mostrar que é por meio do Espírito, ao regenerar o homem, tornando-o novo, que tal presente é dado a fé, que o capacita a crer e abraçar o Evangelho com tamanha força, que é impossível que este viva de forma diferente daquele princípio novo que o Senhor colocou em sua alma. Porque, irmãos, nós temos hoje um movimento evangélico no Brasil tão fraco e pobre? Senão porque estes solas foram esquecidos, talvez jamais estudados ou conhecidos. Parece que nós, protestantes históricos, somos estranhos, quando na realidade até a década de 50 éramos a maior denominação evangélica no país. O que foi que aconteceu? Aconteceu que, à medida em que nós achávamos bonito o estilo de vida dos movimentos que surgiam e queríamos imitá-los, nós passamos a ter vergonha de afirmar e dizer o que de fato éramos. Por isso que não é difícil, às vezes, algum ensino ser explicado aqui, bíblico, escriturístico, confessional, e o crente de imediato se assustar. Eu nunca ouvi isso. Eu aprendi a vida inteira outra coisa. Claro, sutilmente, o diabo foi colocando estas coisas, e a grande e tremenda confusão tomou conta das igrejas. Pensemos na influência destes solas, porque são baseados na Bíblia. Se há tanto tempo a permanência, por exemplo, protestante aqui entre brasileiros já passa dos 150 anos. Se isto fosse vivenciado de fato,
o poder de Deus sendo vivenciado e proclamado em nossa nação, ai irmãos, quanta mudança experimentaríamos. Mas nós vivíamos em nossos guetos, isolados, ou no máximo nós nos misturávamos com o mundo, consequentemente nos tornávamos semelhantes a eles, não brilhávamos, éramos então cobertos pelas trevas. Hoje, nós que conhecemos a verdade, vivemos a mendigar das lentilhas, dos ideais e das filosofias humanas, tendo em nossas mãos o poder. Seguindo superstições ou misticismos, o que nós vemos hoje, nos esquecemos de dizer não. Acabávamos nos isolando. Os antigos contam que em nossa igreja, quando se tornou moda crente sair mostrando que tinha dente de ouro na boca, só o pregador deste púlpito, o nosso antigo pregador, dizia: não, é erro, é do diabo, não é bíblico. Mas a turma vivia abrindo a boca, recebia o dom de Deus. Conversa. Aonde que a Bíblia diz que dom de Deus é ter dente de ouro? Nos calávamos quando deveríamos afirmar a verdade. Sola Escritura, solo Christi, sola gratia, sola fide. É o que diz o Evangelho. Não é sem razão que nós percebemos hoje como o Evangelho não tem avançado em nosso tempo. É chique ser politicamente correto. Alguns vão sair daqui e vão dizer: pastor, tua mensagem é muito ofensiva. O senhor está parecendo uma metralhadora giratória atirando para todo mundo aí. Olha, isso não vai pegar bem não. Hoje a gente tem que ter cuidado com as palavras. Eu não vejo os profetas fazendo isso na Bíblia, nem os apóstolos. Sem medo, eles afirmavam categoricamente aquilo que os crentes deixaram de dizer: só Cristo salva. Vocês pensam que isso é estranho? Na segunda metade da década de 90, alguns protestantes assinaram um documento, até protestantes de nome, alguns teólogos talvez vocês já leram até, denominado Evangélicos e Católicos Juntos, onde a Igreja Romana tentou uma aproximação com os protestantes, que eles chamam de irmãos rebeldes, para tentar ajustar o que provocou a excomunhão dos reformadores. É bom que se frise: nenhum reformador quis dividir a igreja de sua época, quis que esta retornasse à Escritura. Portanto, o documento Evangélico e Católico Juntos promoveu uma conciliação entre a doutrina da justificação pela fé e a doutrina romanista da justificação pelas obras. Isso trouxe sérios prejuízos. Fé não se negocia, palavra de Deus não se negocia. Nós podemos caminhar em cobeligerância por temas gerais. Contrariamente ao aborto, nós podemos nos juntar com o que é contrário ao aborto. Contra a corrupção, podemos fazer o mesmo. Mas quando o assunto diz respeito à salvação, ninguém pode tomar o lugar daquele que a Bíblia diz é o único mediador entre Deus e os homens. Se nós estamos dispostos a negociar tamanha e importante verdade, nós não podemos ser chamados de protestantes ou reformados, porque é esta verdade que cremos, de fato é absoluta e tem poder para transformar a sociedade do nosso tempo, como aconteceu no passado. Nós precisamos abraçar de fato aquilo que a Escritura nos diz. Finalmente, o último sola da reforma: soli deo gloria, ou somente a Deus toda a glória. A Escritura nos ensina esta importante verdade, e nós cremos em um Deus absolutamente soberano, Senhor da história
e do universo, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Este é o Deus a quem servimos. Cremos que na obra da salvação toda a glória pertence a Deus, portanto não de obras para que ninguém se glorie. Como os nossos catecismos ensinam, cremos que o fim principal do homem é a glória de Deus e o seu louvor para todo sempre. O fim do homem e da religião não é o seu bem-estar, não é a sua saúde física, não é a sua prosperidade, não é até mesmo a sua felicidade ou a sua salvação. O fim principal do homem, meus amados irmãos, é a glória de Deus, o louvor da sua santidade, de sua justiça, de sua fidelidade, do seu poder. Se não vejamos livro do Apocalipse, vamos para lá. Comparemos com a Escritura. Vejamos o que a Escritura nos diz. Apocalipse 7, a partir do versículo 12. Lerei a partir do versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Este já é de imediato um tapa naqueles que acreditam que aquele 1% dos 99 referentes à salvação pertence ao homem, porque eles afirmam: não, pastor, essa doutrina da soberania de Deus limita o número dos eleitos, o número dos salvos, vai ser pouquinha gente. Não, olha, a visão dos glorificados é de gente que não se podia contar na história. O número de gente, nações, tribos, povos, línguas que o Senhor salvou, tem salvado e ainda salvará, é inumerável. E eles estavam em pé diante do seu Redentor, diante do Cordeiro. Como eles estavam vestidos? Eles estavam vestidos com vestes limpas, alvas, brancas, palmas nas mãos, um símbolo de se celebrar e receber o rei coroado. E clamavam, versículo 10, em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Aqui todos os redimidos, seres celestiais, os profetas, os apóstolos, todos, a igreja, diziam amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Sólida glória aponta para aquilo que deve ser a finalidade principal do crente. Aqueles que trabalham com música sabem que em todos os seus trabalhos, Johann Sebastian Bach, ele terminava então com a expressão sólida glória. Todo o seu labor ele dedicava ao Senhor, a Ele toda a glória. A glória que homens têm buscado hoje no movimento evangélico brasileiro passa longe disso por vezes. O que se prega é o bem-estar, o que se prega é a saúde física, é a prosperidade, é a felicidade, até mesmo se prioriza a salvação. Tanto que se cunhou a diferença entre culto de adoração, culto doutrinário e culto evangelístico. Culto é culto. Me refiro ao
culto solene que prestamos a Deus no dia que Ele estabeleceu e que deve tributar somente glória ao Senhor. Ele é evangelístico porque se prega o Evangelho. Não tem como fugir disso. Ele é doutrinário porque Evangelho não se pode pregar sem apresentar doutrina. O que é que você vai pregar se não tiver doutrina? Ele promove a salvação porque uma vez que o pregador abre a sua boca e fala a palavra de Deus, consequentemente o Evangelho salva ou condena pecadores. Mas piora a situação quando nós percebemos pregadores usando o nome de Jesus e convidando pessoas para enriquecimento próprio, prometendo ilusões, anunciando milagres, curas, retetés, toda uma série de diversões ou distrações para que os homens se sintam bem. Quando Deus é glorificado no meio do seu povo, a imagem que estes devem sentir é aquela semelhante à do Sinai, onde nós olhamos para o Cristo e diz: fala o Senhor com o Deus de toda a terra, porque senão nós vamos morrer. Tendo consciência de sua santidade, do seu poder e da sua glória, nós tributamos toda a glória a Ele, porque reconhecemos que, sendo Ele santo, condescendeu, veio a nós em Cristo e revelou sua sabedoria, sua bondade, sua graça e sua misericórdia. Irmãos, só lhe deu glória nos ensina que Deus não existe para satisfazer as necessidades do homem. O homem, sim, o homem é que foi criado para a glória de Deus. Romanos 11 é o último texto que eu gostaria de lhes apresentar nesta noite. Nos lembra estas coisas. Romanos 11, 33 a 36. Paulo vem falando anteriormente da grande misericórdia de Deus, daquilo que Ele manifestou para o seu povo, prometendo grande salvação para os gentios e no final então manifestar a sua glória, estendendo então não somente aos gentios, mas aos judeus e arrebanhando um grande povo e uma grande nação santa para si. Ele diz então no versículo 30, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 5 solas. Resumo básico e fundamental daquilo que cremos e do que pregamos. Necessitam ser resgatados em nosso tempo, vividos experiencialmente, com base no que cremos. Deve ser motivo das nossas orações, para que Deus levante
homens que preguem com poder, não próprio, mas o poder do Evangelho, que derruba muralhas, que destrói reinos, que salva pecadores, assim como vocês e eu. Reafirmemos nesta noite nosso compromisso diante do Senhor de toda a terra, de que confessaremos somente a Escritura como única fonte de autoridade e suficiência para nós, a verdade de Deus revelada. Somente Cristo, o único Salvador, Senhor, aquele a quem um dia todo joelho há de se dobrar e confessar com a língua que Ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Afirmemos a fé, somente a fé dada por Deus capacita o pecador a dizer: eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu sei que sou pecador e estou perdido, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só a graça, pois me faz lembrar, graças a Deus por Cristo Jesus, que salvou pecadores como eu, e pode salvar ainda hoje aquele que nele crê e deposita a sua fé. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória, porque este é o fim principal do homem. Tudo o que fazemos na igreja de Deus, em nossa casa, em nossos relacionamentos, no exercício da nossa vocação, dos nossos estudos, o nosso trabalho, os nossos bens, devem buscar a glória daquele que diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Vamos orar. Senhor, te bendizemos e exaltamos o teu santo nome, porque nesta hora somos privilegiados em recebermos a tua palavra, baseados neste tema, que foi objeto do resgate dos nossos irmãos do passado, no período histórico conhecido como Reforma Protestante. O protesto ainda deve ser o mesmo, de que os homens devem a Deus toda a glória, e que somente a Escritura é a verdade absoluta, e aqueles que conhecem esta verdade por ela são libertos. Nela encontramos a Cristo, o Senhor da palavra, e só Ele tem poder para salvar pecadores como nós. Nela encontramos a revelação da tua graça maravilhosa, ó Senhor, graça que nos alcançou, favor imerecido. Nela entendemos a respeito da fé, pois sem ela é impossível agradar-te, e porque ela é um dom, um presente, o Senhor tem dado de forma gratuita àqueles que são impactados e transformados pelo poder do teu Evangelho. Ó Senhor, que a nossa oração seja por uma grande reforma e avivamento em nossa nação, e que esta comece em nós quando começarmos a valorizar a tua palavra, ouvindo-a e procurando mudar e transformar a nossa vida pelo conhecimento, o conhecimento que vem de ti mesmo, suficientemente revelado nestas sagradas letras. Que não tenhamos vergonha de reafirmar, domingo após domingo, sermão após sermão, culto após culto,
a quem devemos honrar, obedecer e servir, e a quem esperamos um dia nos buscar e nos levar para o reino celestial, lugar onde viveremos com Ele para todo sempre. É no nome de Jesus que oramos. Amém.